eu acho que o Atlético tem que fazer, no mínimo, aí 15 pontos. No mínimo 15 pontos, vencer 5 partidas. E essa temporada eu acho que a gente está um pouco mais cabreiro em relação ao Atlético, porque o time é bom, a gente sabe da potência de cada peça, tem o Hulk, tem Paulinho, que ainda não conseguiu muito bem esse ano, mas na hora do vamos ver mesmo, no ano passado e no ano retrasado, não conseguiu encantar. Palmeiras e Grêmio vão se dar mal. É muito arriscado você jogar com um time reserva numa estreia de Libertadores contra o São Lourenço fora de casa. Fala, rapaziada, bom ou nem? Começando o Firula, mais um Firula aqui pra gente falar hoje sobre Libertadores. Começa hoje a Libertadores da América, pros brasileiros, pra todo mundo, na verdade, né? Inclusive pra essa dupla que tá comigo aqui hoje, Fernando Martins e Miguel. Já comecei errando seu nome, Fernando? Aí não dá. Tranquilo, pô. O povo me chama de Fernando, ou de Martins, ou de Miguel. 3 em 1 tá valendo. Tá ótimo, qualquer um tá valendo. E hoje a Giovana 3, mas não vale por 1. Já estreiei falando do lado. Já chegou. Agora que eu percebi que o nome fica aqui, ó, e aí fica só Giovana. Eu não sabia que ia aparecer meu nome. É Giovana Pires, enfim. Ah, é verdade. É isso aí, bora lá. A gente altera depois, não tem problema. Giovana, seja bem-vinda ao Firula. Valeu, bora lá falar de Libertadores, essa semana quente, né, com finais de estaduais e aí tem essas competições no meio. É isso, vamos firular um pouco, falar aí do primeiro da Libertadores, como a Giovana falou também, sobre as finais aí dos estaduais que estão chegando. A gente tem Mineiro, Paulista e Carioca, os principais aí, que tem na semana que vem as finais, mas primeiro a gente vai falar sobre a Libertadores e também sobre a estreia do Cruzeiro na Sul-Americana nessa quinta-feira. Galera, eu quero saber hoje quem que vai dar certo na Libertadores e mais, quem vai se dar melhor na estreia da Libertadores. Eu vou falar aqui dos confrontos e a gente vai mostrar aí para a galera que está nos assistindo os grupos também da Libertadores. Mas antes, se inscrevam em O Tempo Esportes. Está aparecendo o card aí na sua tela. Se você estiver vendo a gente pelo canal O Tempo, é só clicar no card aí na tela que vai te redirecionar para o Tempo Esportes se você se inscreva lá, porque tem muito conteúdo exclusivo dos clubes mineiros, paulistas, cariocas, gaúchos. A gente traz todos os dias aí cobertura do futebol brasileiro. Vamos falar então da Libertadores, porque hoje jogam Grêmio e Flamengo. Pelo grupo C tem The Strongest Grêmio e pelo grupo E, Milionários e Flamengo. Amanhã tem Alianza e Fluminense, Botafogo, Júnior, Barranquilha, São Lourenço e Palmeiras, e na quinta, Tajeres e São Paulo, e Caracas e Atlético contra Atlético Mineiro. Ô, Giovana, já que você é estreante aí, quem que você acha que tem mais pretensão aí a golear logo nesse primeiro jogo? Porque tem uns joguinhos aqui que, vamos combinar, né? Botafogo jogando em casa contra o Júnior Barranquilla, adversário chatinho, mas pelo amor de Deus, né, Botafogo? Tem o Grêmio contra o The Strongest, Flamengo contra Milionários, que são os jogos de hoje. Quem que você acha que na estreia vai se dar melhor? Então, eu acho que não tem como muito fugir do óbvio de Flamengo, né? Flamengo tem aí o melhor elenco do Brasil, é aquela história toda. Só que no ano passado não entregou nada, né? 2023 do Flamengo foi um ano bem complicado, bem terrível, não fez nada, teve aquela confusão em relação à troca de comando logo no início da temporada, depois veio São Paulo que também não vingou. Agora parece que está encaixando ali com o Tite. E eu acho até que o fato da decisão no Campeonato Carioca tá mais tranquila, né? O Flamengo goleou o Nova Iguaçu no primeiro jogo no último fim de semana, então tá também aí o grupo do Flamengo aí. Boa. E a distância para o jogo também, né? Como entra em campo nessa terça e aí agora o jogo é só no fim de semana, fica um pouco mais tranquilo, dá para ir com todo mundo mesmo. Acredito que vai com força máxima, digamos assim, o Tite. Então fica numa situação mais tranquila do que os outros brasileiros que estão aí no meio dessas decisões estaduais, que é o Palmeiras, por exemplo, que é outro que poderia ser favoritaço para golear e etc. Só que tem um jogo complicado. Perdeu o primeiro jogo contra o Santos no Paulista e aí precisa decidir no fim de semana. Então pode ser que vá com o pezinho atrás para essa partida da estreia na Libertadores. Ô, Fernando, você segue a Giovana? Eu acho que esse ponto que a Giovana falou sobre poder jogar com todo mundo hoje é muito, muito bom para o Flamengo nessa estreia, né? Não, muito, muito bom, eu concordo. O Flamengo não é fugir do óbvio, né? Não tem como.
O Flamengo é o melhor time do Brasil atualmente. A campanha dele... Caio, deu uma pausazinha, hein? Será que alguém te ligou, Fernando? Daí voltei, foi mal. É um indivíduo aí que me liga sempre na hora do Firula. Falei. Impressionante. Impressionante, cara. 100% de aproveitamento. Impressionante. Eu acho que ele fica esperando. Peraí, ó, ele vai entrar. Quando ele for falar, eu vou ligar. Mas, enfim, voltando, né, ao assunto que, a respeito do Flamengo, para mim é o time a ser batido aí no futebol brasileiro e na Libertadores mesmo. Eu acho que o Atlético vai se dar bem contra o Caracas, né, nessa estreia, também muito por conta do Caracas, tá? Não é nem por conta do Atlético, não. Caracas, 11º colocado no campeonato venezuelano, trocou de treinador agora, na segunda-feira, chegou... Mas o cara você lembra do cara bobo, Fernando? Lembro. Futebol não tem cara bobo, não, né? Futebol não tem cara bobo, não. Essa piadinha ninguém fez, né? No Firula ninguém fez. Fui primeiro. Tá certo. Mas eu acho que o Atlético vai se dar bem. Eu acho que o Palmeiras pode perder esse jogo, porque o Palmeiras vai de time reserva, tá? O pessoal de São Paulo já falou aí que o Abel vai poupar todo mundo. Então, contra o São Lourenço, o time... É São Lourenço, né? São Lourenço, isso. Pois é, lá dentro, então é complicado. Vou jogar o grupo aqui do Palmeiras pra gente. E outro justamente também para falar sobre isso. Pode seguir. E outro também que pode se dar mal é o Grêmio, né? Por mais que vai enfrentar uma altitude absurda, vencer lá é muito difícil, são poucos clubes que venceram lá. Verdade. Então, the strongest, né? Então é muito alto. Eu acho que vai se dar bem aí, Flamengo, Atlético vão se dar bem. Acho que Palmeiras e Grêmio podem se dar mal, vão se dar mal. Aqui a gente crava, né? Isso que eu ia falar. Você tá muito em cima do muro. Sem firula. Palmeiras e Grêmio vão se dar mal. Só que, ô Giovana, tem que te avisar antes de cravar, de você cravar. O Firula, gravado, né? o Lucas, ele distribui o Firula na preleção aí dos times, entendeu? Eu cravei o Inter como campeão gaúcho, o Inter se lascou. Cravei o São Paulo campeão paulista. Bem, não São Paulo se lascou, ou seja, o Lucas, ele distribui aí a manda para a comissão técnica de todos os times, e aí a galera passa lá no vestiário, na pré-eleição, entendeu? Mas é isso, Palmeiras e Grêmio vão perder. Eu, como brasileira, quanto mais brasileiro e bem na Libertadores, eu fico mais feliz. Mas, enfim, até o Grêmio, você falou provavelmente vai ter dificuldade, e é um desses times que tem a decisão no fim de semana e empatou o jogo, é Juventude, né? Grêmio é Juventude no Campeonato Gaúcho. Então, também não deve ir com todo mundo. O jogo é que dia? O jogo é terça ou quinta? Quarta? Nem sei. O do Grêmio? O do Grêmio, enfim. O Grêmio é hoje, The Strongest Grêmio. É hoje? É hoje, é verdade. Tem essa parada aí, mas é aquela coisa que tem a viagem. Eu acho que o único brasileiro, inclusive, que joga em casa nessa rodada é o Botafogo, né? Acho que isso. É o único. Botafogo é o único. Todo mundo fora de casa. Todo mundo com a viagenzinha aí, é bom. Eu coloquei até o grupo do Palmeiras aqui pra gente, porque o Fernando falou que o Palmeiras vai se dar mal nessa estreia, mas se eu sou o Abel... É porque, assim, o contexto é muito desfavorável, né? Você precisa vencer um segundo jogo de final, então não tem como você deixar para poupar um jogador na final, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito arriscado você jogar com um time reserva numa estreia de Libertadores contra o São Lourenço fora de casa, cara. Porque olha o grupo do Palmeiras. Você tem o Liverpool aí, o beleza, é o time que caiu aí e tá... Nem ele acredita vai ser o saco de pancada, Ele vai jogar na retranca só para não tomar goleada todo jogo. Falo mesmo. Mas você tem Del Valle, que tem um dos projetos mais promissores da América do Sul, você tem São Lourenço, que é sempre um time chato de enfrentar. E é sempre um time que joga bem Libertadores, né? E aí você joga faz um primeiro jogo com um time reserva, cara, isso é arriscado, porque se você sai perdendo para São Lourenço, depois empata com o Del Valle da vida, você às vezes se classifica em segundo e já começa a pegar pedreira na oitava. E deu ruim com o Palmeiras no ano passado, né? Teve isso, teve um jogo da Libertadores do Palmeiras entre a final do Campeonato Paulista, que era contra o Água Santa, que ninguém imaginava que o Palmeiras ia passar perrengue, não perdeu o primeiro jogo, eu acho, né, fora de casa, e aí teve um jogo da Libertadores no meio, eu não tô lembrando qual foi o adversário, mas eu acho até que era a Altitude, não conseguiu vencer e até ficou ali complicado nessa questão de pontos por conta disso, porque
Mas é o calendário brasileiro, né? Não tem muito o que fazer. Tem que abrir mão em alguns momentos para depois resolver para frente. Não, o Palmeiras vai ter que torcer para, se der ruim aí nesse início de fase de grupos, vai ter que torcer para pegar o Atlético, né, em algum mata-mata aí na frente. Que aí é certeza de avançar de fase. Se você que está dizendo isso, no caso, né? E não eu. Eu digo uma coisa, se o Atlético tivesse ido para a pré-Libertadores, com certeza ia cair no grupo, porque foi só indo assim, né? Primeiro foi eliminado nas quartas em 2021, na semi em 2022, não, calma, 2023 nas oitavas, e aí esse ano ia ser agora ia ser fase de grupos. A sorte que o Atlético classificou direto, aí não teve chance. Outro que vai ter um trabalhozinho aí é o Grêmio, tá? Também joga outro contra o The Strongest, o Fernando também falou, lá na altitude. Você tem o Huachipato, The Strongest e Estudiantes. Três times chatos. Três times chatos. Eu acho que o Grêmio é o que mais pegou pedreira, tá? Acho que pelo contexto, um Grêmio que, apesar de chegar na final do estadual, não fez mais que obrigação, só o Inter mesmo que vacilou, muito, mais por conta da zica que o Fernando Martins Miguel colocou, mas enfim. O Grêmio não é o Grêmio de 2023, porque não tem Soares. Apesar de que o Renato, até nos últimos jogos, deu uma consertadinha no time, mas está um time bem desacreditado, para falar a verdade. E você pega Estudiantes, The Strongest e o Huachipato. O Huachipato, que não é nenhum time carrasco, dá para vencer, mas é um time chato de enfrentar também. Você tem o The Strongest na altitude. Cara, grupinho chato do Grêmio, viu? Eu acho que é bem complicado aí, altitude. E Estudiantes lá dentro, meu amigo. Rapaz, sei lá, enfim... Mas o Grêmio tem que dar tudo nesse jogo, né? Oi? Fiz piada clubista. Foi bom, hein? Foi boa. Gravou, né? Por favor, repita, que eu quero que fique mais claro na gravação. No Mineirão também rolou isso daí. Estudiantes também foi chato no Mineirão. Isso é verdade. Em um ano aí. Contra o clube aí. Estudiantes tem um retrospecto contra brasileiros. Aqui, mas vamos falar de um grupo. Sobre também. O Grêmio, fala. Não tem o Soares, obviamente. Ano passado, inclusive, acho que talvez tenha sido a maior surpresa assim, do ano, né, na temporada, tirando o Botafogo. Mas porque subiu, né? Tinha acabado de subir, teve a força do Soares, só que agora tá com o Diego Costa ali, que parece estar começando a encaixar, e até o Pavão mesmo, né? Estava no Atlético, também tem feito bons jogos por lá. Começou bem. Então, acho que pode ajudar o Grêmio nesse sentido aí. Vai o Grêmio encaixar. Tem o Soteldo também, né, cara? Eu achei uma baita contratação boa, assim. Apesar do que o comportamento do Soteldo é muito complicado, muito complicado. Às vezes na Libertadores até ajuda também. Eu queria falar do grupo do Atlético também, cara. Vou compartilhar a tela aqui do grupo G, ô Giovana, porque todo mundo fazendo aquela média, né? Não, é um grupo que é difícil, não é um grupo fácil, mas sinceramente eu acho que o Atlético pegou o grupo mais fácil. Porque os três times que o Atlético vai enfrentar não estão na melhor fase da vida aí, né? O Rosário Central, Caracas são dois times que, comparando com o Atlético, cara, não tem tática que supere a falta de técnica desses dois times contra o Atlético. E tem o Peñarol, que também está numa draga danada há temporadas e só, entre aspas, tem camisa. Mas eu achei que é o grupo mais fácil, Giovana. Você acha que o Atlético não se dá bem, não, nas fases de grupos? Vocês falaram muito de Flamengo aí também, mas será que o Atlético não... porque o Atlético é aquela história... Nos últimos anos, desde 2021, né, a gente sempre começava o ano falando o Atlético é favorito em todas as competições, entra com força máxima, Atlético, Palmeiras e Flamengo, todo ano, 2022, 2023, e aí essa temporada eu acho que a gente está um pouco mais cabreiro em relação ao Atlético, porque o time é bom, a gente sabe da potência de cada peça, tem o Hulk, tem Paulinho, que ainda não conseguiu muito bem esse ano, mas na hora do vamos ver mesmo, no ano passado e no ano retrasado, não conseguiu encantar, não conseguiu fazer bons jogos de fato. Sim. Eu acho que a gente sempre fica com esse pé atrás em relação ao que o Atlético vai fazer. Só que você falou sobre o grupo, eu acho que o Galo deu até sorte, né, por não era cabeça de chave, né, acabou conseguindo cair num grupo mais tranquilo, digamos assim, apesar disso tudo. Mais um grupo tranquilo para o Atlético, né, Fernando? Tranquilo. A gente não pode ser hipócrita de chegar e falar, não,
Não, é difícil. A gente sabe. É a firula, gente. A gente tem que falar na cara mesmo. Rasgar. A gente sabe que Libertadores é difícil, né, Lucas? Lógico, ano passado o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia. Quem diria isso no início da competição? A gente sabe que se você demole, cara, você vai ser eliminado. Mas, olha, pega o grupo aí. O Atlético pegou o cabeça de chave mais fácil. Vamos falar sério, fácil. Sim. O Peñarol ele é super tradicional, né? Várias vezes campeão de Libertadores. Mas, poxa, já não atravessa um bom momento há anos. A última final de Libertadores disputada foi contra o Santos, do Neymar. Sim. E de lá pra cá... O último bom time que o Peñarol teve. Exatamente. O Rosário também já não é... Vamos colocar aí uma sexta força, no máximo, na Argentina. Tá? E olha que eu tô falando que o futebol da Argentina já tá numa decadência já há alguns anos. E o Caracas, que nem se fala, né? Futebol venezuelano tá vindo muito mal. Então, eu acho que o Atlético tem que fazer, no mínimo, aí 15 pontos. No mínimo 15 pontos, vencer 5 partidas. Correto. Concordo demais. Acho que vencer 5 partidas é obrigação do Atlético, eu diria. As 3 em casa e vencer Peñarol e Caracas fora. Aí você pode ir ali contra o Rosário, que seria o Gigante de Arroito, que é um estádio bem acanhado, bem complicado, uma pressão muito grande. Ali você pode perder ponto ali, que não tem problema. O empatezinho é ótimo. Mas Caracas e Peñarol fora de casa, o Atlético tem que vencer. E o Galo vai, enfim, jogar a Libertadores na Arena, né? Isso vai ser um marco. É semana que vem já, né, o jogo. Primeiro jogo. Já é em casa, Dia 10. Na Arena MRV. E um jogo às 7 da noite. A gente vai poder observar como que vai ser o entorno da Arena MRV. Péssimo horário para jogo dia de semana, mas... Dia de semana... Mas o amistoso internacional prometido no ano passado vai ser um jogo valendo, né? Vai ser um jogo valendo para a Libertadores. É isso. E o destino quis que seja um Rosário Central, né? Um carrasco aí do Atlético da Conmebol de 95, né? O Atlético ganhou de 4-0 a final, o primeiro jogo aqui, e perdeu 4-0 lá nos pênaltis, foi derrotado numa pressão absurda. Conversei com o Paulo Roberto Prestes, que jogava no Atlético na época. Ele falou que a polícia não estava conseguindo conter os caras, que ele falou, se a gente ganhasse aquele jogo, eles iam invadir o campo, invadir o vestiário, e aí a gente até correria risco de vida. Então, eu falei, o bicho pegou. Rosário, lá é pressão. Mas década de 90, né? As coisas mudaram. Vamos ver. Vamos esperar para ver. O contexto do jogo pegando o histórico é legal, né? Entre o retrospecto, aí, jogos históricos, né? Mas é jogo para passar por cima do Rosário Central e lotar na MRV também. Cantar muito também, porque ultimamente o pessoal está reclamando disso aí, a própria torcida do Atlético, né? Vamos mudar para o Libertadores, né, que vai fazer isso acontecer, veremos. Vai ser curioso ver. Curioso não, falar a verdade, não acho que esse vai ser um joguinho meio ruim, vai dar só Atlético. Grupo A, eu queria falar do Grupo A do Fluminense, porque o Fluminense está um pouco desacreditado no ano por não ter vencido do Flamengo, né, que não é demérito nenhum, que não é vergonha nenhuma. Mas não venceu o clássico, né, Lucas? Pois não venceu clássico. Não venceu nenhum clássico, né? Nenhum clássico. Isso. Nenhum. E já tem, se não me engano, são 12 ou 13 clássicos que o Fluminense tem sem vencer. E esse número aí faz com que o time fique um pouco desacreditado, cara. Você precisa vencer clássico para ter motivação, principalmente dentro do estádio. A gente sabe o que o Atlético está passando, né? Você precisa vencer clássico para criar uma motivação maior dentro do grupo e com a torcida. Fluminense um pouco desacreditado por isso, mas ao mesmo tempo um time que vem de 2 títulos importantes. E aí pega Cerro Porteño, inclusive Libertadores. Pega Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo. Grupo tranquilinho também, né, Gil? Eu acho que sim, eu acho que é tranquilo. Mas eu acho que a questão do Fluminense não ter vencido nenhum clássico na temporada, eu acho que nem diz tanto sobre o ânimo do time, né? Eu acho que isso. Mas diz mais até sobre, que time é esse que tá entrando em campo, sabe? Porque, além dos clássicos, os únicos adversários eram, sei lá, Nova Iguaçu, Boa Vista, nem sei os times, né? Os clubes aí do Campeonato Carioca. Não venceu o Vasco, não venceu o Botafogo, não venceu o Flamengo. Então, eu acho que é um pé atrás, né? Tem a competição, disputou a Copa, né, esse ano, conseguiu, beleza, mas fora isso, ainda não conseguiu encaixar nesse sentido. Acho que tem os nomes que vieram, inclusive, para reforçar, né, aquela galera mais experiente. Confesso que não sei dizer se já conseguiram encaixar no time ou não. Renato Augusto e Diego Costa. Diego Costa, não.
Douglas Costa. Terans também. A galera veio, mas eu não sei ainda se conseguiu ali com o Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz é um loucão maluco que ele, de vez em quando, do nada... Eu achei até louco, uma vez tava lendo uma matéria, o título era tipo assim, Fernando Diniz joga sem zagueiros, não sei o que. Aí eu cliquei, abri a matéria. Era tipo 100% ofensivo, o Fernando Diniz joga sem zagueiros, não sei o que. Eu falei, não, deve ter goleado. Venceu por 1-0 no Campeonato Carioca. Então, assim... às vezes essa loucura não funciona tanto, né? Então acho que a gente vai acompanhar bons jogos, pelo menos. Isso aí, essa loucura que o Larcamón fez no último clássico aí, o Fernando Diniz faz direto em qualquer jogo. Contra um Nova Iguaçu da vida, contra qualquer um, ele muda o time completamente, com as peças lá, de Fernando Diniz tem disso. Já que eu falei de Larcamón, vamos falar do Cruzeiro na Sula? Joga na quinta-feira? Ou vocês querem destacar mais alguma coisa aí sobre jogos de brasileiros? Não, eu só acho que o Fluminense não dá para descartar, né? É o atual campeão da Libertadores, pegou moral, tem um elenco bom, recheou esses elencos aí, esse elenco com jogadores aí renomados, experientes, né? Então, eu acho que é um time aí também que vai brigar e vai ser duro, osso duro também de roer. Agora, o grupo do Fluminense também é para fazer muitos pontos também. Concordo. Aí eu fico um questionamento aí, ó. Entre Flamengo, que é o Flamengo, né? O Fluminense, que está no grupo mais fácil, o Atlético está no grupo mais fácil, e o Palmeiras, que tem também um time interessante. Dentre esses 4 aí, quem que é mais favorito para vencer a Libertadores? Você acha, o Fernando e Giovana? Flamengo. Ih! Um hacker rubro-negro. Hacker rubro-negro, na hora que ela foi falar... Vou falar com ela aqui. Mas, Lucas, cara, Flamengo não tem como, né, cara? Flamengo não tem como a gente não falar, bicho. É absurdo o trabalho que tá sendo feito esse ano. Os caras não tomam gols. Você pega o banco do Flamengo aí, bicho, é absurdo. Você tira Cebolinha, entra Bruno Henrique, tem Araújo, tem Pedro. Gabigol agora tá com essa suspensão aí, mas a gente, assim, vamos ver o que aguarda, né? Não acredito que essa suspensão deva permanecer aí, mas Davi Luiz... Não é tão longa assim também, e não tá fazendo tanta falta assim no Flamengo, né? Mas, Davi Luiz, muito cara, muito cara bom. Contratou agora o Léo Ortiz pra zaga. Léo Ortiz, cara. Léo Ortiz. De La Cruz jogando um futebol absurdo. Tá doido. O time é muito bom, cara. Eu também acho que o Flamengo é favorito. A Giovana tá voltando aqui, viu, pessoal? Ela caiu, agora vai voltar pelo celular. Chegou. Aí, ó, voltou, Giovana. Voltei, tá? Como está? Você. Calma lá. Aí, ó. O notebook deu aquela descarregadinha, vai entrando pelo celular. Acontece. Nossa senhora, eu fiz uma Acontece. E o pior é que o notebook é sempre assim, né? Eu olhei, tava 57 minutos. Eu falei, tá, né? Top. Aí, de repente, cai para 2 segundos e eu só vi na hora que desligou. Enfim. Como você foi falar quem que é o favorito para Libertadores. Pode continuar. Se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos detalhes. Tô bem assim. Tava esperando você se inscrever aqui. Já se inscreveu? Enfim. João Kleber. Para. Flamengo, né? A gente tá falando aqui do Flamengo também, mas eu acho que não tem jeito. Mas vem cá, e se cair o Flamengo pega um Brazuca numas quartas da vida, numa semifinal da vida, né? Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético. Eu acho que... a gente grava aqui de novo e pergunta. Porque, assim, eu acho que a dúvida é quem poderia tirar o título do Flamengo, assim, jogando no mata-mata. Quem poderia pegar os 2 jogos e vencer o Flamengo? Quem tem mais capacidade olhando? Claro, olhando por contexto e time. Tá falando de brasileiro? De brasileiro. Não, se tiver um argentino aí, também. Eu não acho que nenhum argentino tira do Flamengo. Mas é que o Olímpia tirou, né, ano passado. Né? A gente ninguém falou que ia tirar. Essa surpresa. Eu, por exemplo, eu acho que o único que no mata-mata, olhando por contexto histórico, vamos dizer assim, poderia vencer. Você vai falar o mesmo que o meu, eu acho. Hein? Palmeiras? Não. Pior que vamos discordar, então. Quem que você acha? Atlético? Fluminense.
Fluminense. Eu acho que o Palmeiras é o único que poderia, num mata-mata, pegar o Palmeiras. É claro que a gente fala assim, pode acontecer, igual o Giovanni falou, pega um The Strongest da vida, passou do Grêmio, pegou o Flamengo e venceu o Flamengo. Passou no grupo do Grêmio, pegou o Flamengo e eliminou, claro. Mas eu acho que, olhando pelo contexto, um Flamengo e Palmeiras, que já tem histórico de final juntos, eu acho que o Palmeiras poderia vencer. Por mais que não esteja sendo o Palmeiras dos últimos anos, falta contratar muita coisa para o Palmeiras, mas tem o Abel Ferreira e tem jogadores muito bons ali que conseguem bater de frente com o Flamengo. Agora, eu estou curioso para saber por que o Fluminense passaria do Flamengo, Fernando. Tá, só dar um adendo aí no que você falou do Palmeiras, não pode esquecer que o Endrick ele vai embora no meio do ano, né? Vai embora no meio do ano, né? E aí é uma perda absurda para o ataque palmeirense. Muito grande. Então, porque a capacidade de decisão que ele está tendo no Palmeiras está cada vez maior, né, cara? E aí, chega iluminado, no meio do ano, iluminadíssimo. Chega no meio do ano que você vai precisar de um jogador desse e não vai ter mais. Pois é. Na hora do vamos ver mesmo. E não tem ninguém para substituir, inclusive, até hoje. Pois é. Então, assim, eu acho que o Fluminense, olha só, é uma loucura, assim, pensamento meu mesmo, porque já enfrentou o Flamengo várias vezes, ano passado ganhou vários clássicos do Flamengo, ganhou o título, né, do Carioca em cima do Flamengo, enfim. Apesar de não estar ganhando, eu acho que o time do Fluminense ele se mobiliza mais, assim, né? Eu acho que ele vai se mobilizar mais por conta desse histórico recente de não ganhar clássico. Então, o Fluminense ele endurece para o Flamengo mesmo. E é clássico regional, tem aquela coisa toda. Então, eu acho que o Diniz gosta de uma decisãozinha. Eu acho que ali pode dar equilibrado. Mas deixando bem claro, o Flamengo é favorito contra qualquer time brasileiro. Mas eu acho que o Fluminense pode aí se dar bem aí num confronto, num mata-mata aí com o Flamengo. Beleza. Vamos mudar então para a Sula para a gente falar rapidamente do Cruzeiro. Cruzeiro, União La Calera, Universidade Católica e Alianza. Não o Alianza que está na Libertadores. Grupinho tranquilo também, né, Fernando? Vai enfrentar a Universidade Católica quinta-feira. Tranquilíssimo. Times sem tradições nos seus próprios países, né? Você vai pegar um Cruzeiro aí que, por mais que tenha muito tempo aí que não disputa um torneio internacional, é um time copeiro. É um time que está se reestruturando, a torcida está comprando o projeto e tudo mais. Então, eu acho que é a mesma opinião que eu tenho sobre o Atlético aí. É para fazer 15 pontos. Sim. Se bobear, até mais, mas enfim. Eu acho, o que eu ia falar é isso. Cara, eu acho que é para vencer todos os jogos. Mais que o Atlético. Porque acho que a falta de técnica dos outros... A diferença é maior. A diferença é maior, cara. A diferença é maior. Apesar do Cruzeiro estar numa fase também, que a gente sabe de reconstrução, a melhor até hoje, da melhor fase do Cruzeiro desde a chegada do Ronaldo é agora, mas ainda numa fase de reconstrução, com treinador novo, apesar de tudo isso, é um time que... não é de Sul-Americana, né? Exatamente, é um time que tinha que estar no Libertadores da vida, é melhor que muitos times que estão na Libertadores aí. Então, é para vencer todos os jogos. Acho, na minha visão... pelos jornalistas aqui sul-americanos que conversei, e pelo pouquinho que eu sei desses times, confesso que eu vi um jogo desses três aí, que foi um jogo da Universidade Católica de Quito na temporada. Não sei falar sobre esses outros times de forma aprofundada, mas acho Parabéns, viu, Lucas? Parabéns. Vi um jogo dele só. Você perdeu 90 minutos da sua vida. Perdi 90 minutos, foi um péssimo jogo. Mas acho até que o Cruzeiro vai ter uma dificuldadezinha com a Universidade Católica. Quer dizer, vai ter uma dificuldade? Não. Pode ter uma dificuldadezinha contra a Universidade Católica por poupar jogadores, né? Os listas relacionados saiu hoje, né, o Giovanni? A galera que vai chegar lá aqui hoje à noite, né? Não tem Dinheiro nem Arthur Gomes, né? Pensando justamente na final. E eu acho até que, não só em relação aos que vão ser poupados de fato, mas eu acho que até os outros jogadores titulares, eles vão botar um pezinho atrás, né? Não quer ficar de fora de uma final, se acontece alguma coisa. Sim. Claro. E tem altitude, né? Ou não? Tem um pouquinho, Tito, tem pouquinho. Pouco. Pouca, mas para mas um jogo assim, entre uma decisão e outra... E isso que eu ia falar, eu acho que pode ter uma certa dificuldade ali, porque o Universidade Católica tem 3 jogadores de frente, que podem dar um trabalhozinho na altitude. Eu vou ter que olhar o nome deles aqui, que eu confesso que eu falei, esses caras são bonzinhos. Que é o Cifuente, que é o atacante centroavante da Universidade Católica,
tem um outro, Leonardo, se eu não me engano, Luciano Nieto, ou Nieto, não sei se fala assim, que é o camisa 10 deles lá também. São jogadores que podem dar um caldo aí, porque já participaram de muitos gols aí na temporada. Tem um outro ponta direita lá que também é bom de bola, que é o Dias, que inclusive dizem que é o principal do time. Então, assim, talvez seja o time que o Cruzeiro vai enfrentar que vai ter mais trabalho, é essa palavra, acho que nem dificuldade, mais trabalho, porque o nível técnico desses times aí que o Cruzeiro vai enfrentar nas Sulas é bem inferior. Mas sobre título, já projetando para frente, vocês acham que tem chance para o Cruzeiro? O problema é que o Cruzeiro tem um azar danado, que tem muito time bom na Sul-Americana esse ano. Mas é o objetivo do ano, né, Fernando? É o objetivo, claro, voltar para a Libertadores. Quem imaginaria, né, há pouco tempo atrás, aí, o Cruzeiro voltando para uma Libertadores. Então tem que se agarrar a essa oportunidade, sim. Agora, difícil? Bem difícil o título. Porque você tem Internacional aí que deve estar mais do que mordido por conta de não estar nem na final do Gauchão. E é um time que contratou demais, né? É um time que tem uma folha salarial absurda, investiu muito. 8 anos sem vencer um título. Pois é, tá na seca aí, absurda. Tem o Boca, que todo mundo fala, é decadente o Boca e tal, mas não pode esquecer que o Boca é atual vice-campeão da Libertadores, né? Fez a final do ano passado. Não entendo como chegou, mas chegou lá. Meu amigo. Empatando e ganhando nos pênaltis. Exatamente. Teve a história, né? Nos mata-matas não ganhou um jogo, né? Olha que coisa maravilhosa. Mas assim. Mas é o Boca e o É o Boca, exatamente. Então vai jogar lá para você ver se é fácil. Não é. Então, assim, tem. Pois é, então eu cito esses dois aí. Vamos ver o Cruzeiro no decorrer da temporada, né? A gente tá falando isso antes. Pode ser que o time engrene e aí chegue bem mais favorito lá na frente. Eu acho que título, por enquanto, ainda é cedo para pensar. Tem que ser no decorrer da frente. Gente, vamos finalizar o Firula hoje falando de Campeonato Mineiro. Acho que na semana que vem a gente vai poder conversar mais sobre as finais dos estaduais, depois de acontecerem, mas acho que Campeonato Mineiro a gente tem coisa para falar também, para fechar a casinha por hoje, porque é um Cruzeiro e Atlético muito diferente dos últimos anos, né? Porque apesar do Cruzeiro ter vencido 2 jogos seguidos na Arena MRV, nesses 2 jogos que venceu, sempre a gente falava o Atlético tem favoritismo, apesar de ser clássico, o Atlético tem favoritismo. Mas agora, hoje, para esses 2 clássicos da final, eu não vejo que tinha favorito. Por todo o contexto, 50-50. E a gente viu, inclusive, isso no primeiro jogo. O Atlético, no primeiro tempo, melhora, o Cruzeiro, depois da loucura do Larcamón, tem uma diferença de postura e de modo de jogo, de estilo de jogo. Vai lá e empata, faz o 2-2, e agora tem um clássico no Mineirão, uma final, Cruzeiro de volta à final. Como que eu queria saber o que cada um pode explorar mais, o que Cruzeiro, o que Atlético pode explorar mais, na opinião de vocês, para vencer. Porque a gente teve já um teste entre os 2 times ali no sábado passado. O que deu mais certo que pode repetir, Giovana, para Atlético e para Cruzeiro, para vencer o título? Eu acho que o Atlético tem que ir para cima, literalmente. Os 2 gols, né, feitos pelo Atlético no primeiro tempo foram exatamente assim. O Bruno Fux, que loucura, indo para cima ali dos defensores do Cruzeiro, sem temer nada, foi lá e conseguiu fazer o gol. E depois no contra-ataque, o Hulk, né, também marcando. Então eu acho que, até por conta da saída do Filipão e a chegada do Milito, eu acho que o torcedor está com essa expectativa, né, de ver um time um pouco mais para cima, de fato, ficando com a bola, ou não também, mas o importante, indo para cima, de fato, aproveitando essas oportunidades de ataque. Eu acho que é isso que o Atlético precisa fazer, até porque precisa vencer, não tem outro cenário. E aí eu acho que até por conta disso, é aquela história de que fica ainda mais equilibrado esse confronto, porque o Atlético precisa vencer, jogando fora de casa, literalmente, não tendo nenhum torcedor para dar uma comemorada, pelo menos, se sair um gol, para conseguir segurar depois esse resultado. Então eu acho que vai ser muito complicado, e o que o Cruzeiro vai poder aproveitar é exatamente o resultado. Fazer ali, sem errar, tudo tranquilinho, exatamente, igual o Palmeiras gosta de fazer com o Atlético, bota o regulamento debaixo do braço e vai ser feliz. Eu acho que é isso que o Cruzeiro vai fazer também. Fernando.
Eu acho que o Atlético tem que, primeiramente, dosar a intensidade, né? A gente viu que foi do 8 ao 80, aguentou, né? na verdade, do 80 ao 8, né? É. Começou muito. E isso é resquício também do trabalho anterior, né? Porque o time corria errado, era mais reativo, então não precisava de ter essa intensidade de atacar a todo momento. Então eu acho que tem que dosar, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro jogo. O Cruzeiro teve méritos demais no segundo tempo de ter não deixado o Atlético ficar com a bola. Eu acho que a posse de bola também é importante, porque os dois times jogam quase que espelhados e privilegiam a posse de bola. Então, quanto mais o Atlético tiver a posse de bola, menos, obviamente, ele vai ser atacado e vai sofrer. Só que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro já entra como campeão mineiro, né? O Cruzeiro não precisa fazer nada, não precisa só não tomar gol, o Cruzeiro já é o campeão mineiro. Então o Atlético, uma hora da partida, ele vai ter que ir para cima, né? E aí ele vai ter que saber usar a inteligência de que hora que vai ser essa de fazer aquela pressão, de fazer aquela blitz. Porque se fizer, na minha opinião, se fizer o que fez no primeiro jogo, corre o risco da história se repetir. Não ter pernas para segurar o Cruzeiro. Por mais que saia na frente no Mineirão, o Cruzeiro vai vir para cima com o apoio da torcida e aí fica complicado. Por outro lado, o Cruzeiro joga tranquilo, o Cruzeiro também precisa ter essa posse de bola, né? Porque aí você já não deixa o seu rival atacar e te agredir. Eu acho que vai ser um duelo muito tático, muito interessante. Eu acho que o Milito aprendeu um pouco do que esperar do Cruzeiro, né? E também, por outro lado, o Larcamón também sabe as armas que o Atlético pode utilizar. Então, diante disso, não tem como eu falar nada, cara. Diante disso, eu não sei o que vai acontecer. Rapaz, eu não sei, sinceramente. Se você falar, olha, tem favorito, não tem. Se falar quem é que vai ganhar, não sei. É difícil, cara, é difícil. Eu não aposto em ninguém. Eu acho que é o mais legal do jogo. Não tem jeito mesmo de apostar em um, assim. A gente até brincou do Firula 2 vezes já de cravar campeão estadual, Giovana. O Fernando até falou que ia ser o Atlético, eu falei que ia ser o Cruzeiro. Nós dois temos retrospecto de zicar os times que a gente fala, então agora pelo menos vai equilibrar. Então, por melhor isso que ficar calado, né? Eu acho. Ficar calado. Pois é, melhor. Eu não vou desempatar, não. Vou deixar de citar. Melhor. Não. Na estreia dela aqui, ela não vai ficar em cima do muro, não, hein? Verdade, eu acho que tem que cravar alguém aí, ó. Esse é o trote de iniciante aí, ó. Eu acho que eu vou de Atlético. Eu acho que Atlético, sim. Com o Hulk vai decidir, para variar. Boa. Cravou, a gente manda para preleção lá no Cruzeiro. Aí o Cabral vai, enfim, defender bolas do Hulk. Fecha o gol, né? Ele vai fecha o gol. Não, mas só para finalizar, eu assim, acho que vocês pontuaram muito bem o contexto do jogo de domingo, né? E acho que gostaria muito de ver o Milito ter mais tempo para trabalhar antes de um clássico, né? Porque justamente por conta dessa questão da dosagem da intensidade que o Fernando falou, né? A galera não está acostumada a jogar desacostumou, na verdade, a jogar com um técnico que exija mais deles. Mas o Atlético tem capacidade para exigir mais intelectualmente também dos jogadores. Você tem jogadores que podem render muito mais do que o Filipão não fazia lá no ataque, não potencializava esses jogadores intelectualmente. Então, eu acho que o Atlético pode explorar, inclusive, muito o meio de campo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que fecha as linhas e tenta jogar o adversário sempre para as laterais, para tentar aquela jogada perdida, né? Chegar no cara mais extremo, ele tocar a bola para trás, ou cruzar a bola numa área e a defesa cortar. Então o Cruzeiro é time disso. Você usa um Zaratio, fazendo uma parceria com o Hulk, que flutua mais entre as linhas, o Scarpa flutuando também entre as linhas, essa triangulação, intelectualmente os jogadores entendendo o jogo e tecnicamente, né, com drible também. Acho que o Atlético pode explorar muito bem isso contra o Cruzeiro, porque existe uma diferença técnica também entre o ataque do Atlético e a defesa do Cruzeiro. E em contrapartida, o Cruzeiro pode explorar justamente a retomada, né? Quando retoma a posse, os times do Milito geralmente sempre atacam com mais jogadores, 5, 6 jogadores lá na frente. Usa mais o Matheus Pereira, que no primeiro jogo usou menos. Colocou o Arthur Gomes, inclusive, o Larcamón coloca o Arthur Gomes no primeiro tempo jogando mais por dentro. Não, coloca o Arthur Gomes para correr, usa o Matheus Pereira para dar esse passe quebrando linhas depois de retomar a posse. Então, assim, vai ser um jogo que espero que seja muito laicar, para a gente ter muita emoção, mas realmente, para ter alguém, apostar em alguém, acho que é o mais difícil nesse clássico. Mais difícil que
paulista e que carioca. É isso, pessoal? É isso, Luquete. Giovana, obrigado pela sua primeira participação aqui no Firula. Vou deixar para você hoje pedir para a galera se inscrever aí no nosso canal Tempo Esportes. Se inscreva no canal, galera, o Tempo Esportes. Estamos aí, sempre com conteúdos importantes e relevantes sobre o mundo da bola. E também, claro, no mundo inteiro aí em relação ao futebol, tem todo mundo. Tem Rotas da Bola, que é coisa internacional, tem parte nacional também, tem a galera de Minas, Atlético, Cruzeiro e América. Muitos conteúdos interessantes. Bora lá. Show de bola, tem as transmissões. Se inscrevam aí, pessoal, em Tempo Esportes. Tem o Trombeta também. Pois é, isso que eu ia falar. Tem o Trombeta aí também. Inclusive, ontem saiu cheio os bicos no Trombeta, pessoal. Vai estar o card aí na tela para você clicar e já assistir direto o novo episódio do Trombeta aí no ar. Nossa dose semanal de loucura, né, Luque? Loucura pura. Valeu, só cara, diversão. prazer sempre estar aqui firulando aí. Embora, vamos, galera, curta, compartilha, comenta aí pro Firula ficar cada vez mais forte também. Show de bola. Valeu, pessoal. Até a próxima.